Olá, previdenciarista, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu ajudo advogadas a iniciar na prática previdenciária e ensino como encontrar o melhor benefício para o seu cliente. Vem comigo que hoje você vai aprender a montar um processo administrativo do zero. Te garanto que depois de assistir esse vídeo, não vai ter desculpa mais, já vai saber montar um processo direitinho, saber o que fazer e o passo a passo, beleza? Tá, Jéssica, mas me explica aí, o que de fato eu vou ganhar se eu assistir esse vídeo aqui? Primeira coisa, você vai tornar a montagem do seu processo administrativo uma montagem mais profissional. Por quê? A gente bate o olho num processo, a gente já sabe, aquele processo foi montado por um advogado, por um especialista da área, ou será que a pessoa só juntou um monte de documentos e jogou lá? Então assim, quando eu pego um processo que ou foi feito pelo cliente ou foi feito por uma outra pessoa, eu já sei de cara, olhando ali, se aquilo foi feito por um profissional ou não. A primeira coisa é essa, é aprimorar o seu trabalho, tornar isso profissional. A segunda coisa, aumentar as chances de concessão administrativa. Isso porque, é claro, quanto mais rápido o benefício for concedido, em tese, se você ganha no êxito, mais rápido você vai receber. Então, as concessões administrativas, elas são maravilhosas. Então, a gente quer trabalhar para que elas aconteçam com mais frequência aí dentro dos seus processos que estão ativos, ok? E a terceira coisa é facilitar o seu trabalho na hora da montagem do processo judicial, que é uma petição um pouquinho mais complexa, demanda um pouquinho mais de tempo. Então, se o seu processo administrativo ele foi bem montado, não tem erro. Na hora de montar o processo judicial, vai ser tranquilo, rápido e fácil. Então, agiliza aí a sua maneira, o seu método de trabalho e o seu tempo também, que a gente sabe é muito precioso. Mas é como eu sempre digo, não sai pulando o vídeo aí, assistindo só as partes que você acha que você não sabe, tá? Vocês sabem que eu adoro fazer a divisão aqui por etapas, então eu vou ensinar as 3 etapas da montagem desse processo, porque não é simplesmente ir lá, tirar cópia de um monte de documento, juntar tudo e mandar para o INSS e deixar o servidor se virar. Eu dividi em 3 etapas para facilitar o entendimento de vocês. Eu vou explicar etapa por etapa aqui. E, é claro, nós vamos ver como que faz aí um protocolo. Eu vou usar a minha senha aí para fazer um protocolo junto com vocês, tá? Juntada dos documentos, para que vocês possam pelo menos conhecer o sistema, ok? Para facilitar na hora que vocês forem fazer aí talvez o primeiro protocolo, para que vocês não achem que tudo é uma grande surpresa, uma grande dificuldade. Vocês sabem que eu me esforço bastante para trazer aqui o que muitas outras pessoas não trazem, que é o viés prático do que realmente acontece aí nos bastidores do direito previdenciário. Então hoje o meu intuito é que vocês sintam que estão fazendo um protocolo administrativo junto comigo. De fato nós vamos fazer, mas que vocês entendam como que funciona o processo desde o início, o que eu faço, o que eu penso, o que eu confiro, por que eu decido juntar aquele documento. Então a ideia é que vocês façam para que vocês percam esse medo inicial de fazer a coisa pela primeira vez, tá? Mas, Jéssica, realmente é importante isso? Quer dizer, qual é a diferença se eu vou ou não fazer uma petição administrativa? Até porque o servidor do INSS ele tem a obrigação, em tese, de conceder aí o melhor benefício para o seu cliente. Tem. Mas você tem que pensar o seguinte, o servidor do INSS, no geral, embora ele tenha até algum estudo para aquela questão específica, o direito previdenciário ele é muito mais profundo do que só aquilo. Então, tudo que você puder fazer para facilitar a vida do servidor, para aumentar, né, a chance aí de conceder um benefício administrativamente, tudo que você puder fazer para que o seu trabalho seja reconhecido de alguma forma. Por exemplo, se alguém de fora bater o olho no meu processo hoje, vai saber que fui eu que fiz. Por quê? Porque ele sempre é feito de uma forma padronizada. Então é como se fosse uma assinatura que eu deixo ali no processo. As pessoas sabem que fui eu que fiz, porque eu faço daquele jeito sempre. Então isso é uma assinatura do meu trabalho, sabe? É como um pintor que pinta um quadro e você sabe, porque ele tem aquelas características que são dele. Então assim, eu sempre incentivo que vocês busquem essa assinatura, busquem esse traço de personalidade dentro do processo de vocês. Isso faz parte da construção da carreira, da construção do nome de vocês dentro do mercado, tá? Então, quanto mais vocês puderem aprimorar isso, é melhor. Jéssica, mas e se eu não conseguir aprender ou se eu não quiser aprender? Eu vou te contar uma história
que aconteceu há um tempo atrás. Eu fui até o balcão da Justiça Federal e aí tinha um advogado sendo atendido pelo servidor ali. O servidor estava explicando para esse advogado que ele precisava entender o que é que ele estava pedindo na petição inicial. O servidor chegou a usar a seguinte frase: mas doutor, o juiz ele já despachou 3 vezes dentro desse processo e os 3 despachos foram no sentido de tentar entender qual é o seu pedido. Seria até engraçado, seria, mas era trágico. Era realmente trágico. Você pensa que um advogado, quando ele é pago para fazer o serviço ali de aposentadoria, o mínimo que ele precisa é se fazer entender. É por isso que é muito importante você saber o que você está fazendo, saber como montar um processo administrativo, saber como instruir, saber o que pedir, para que você não passe por uma situação desse tipo. Porque o seu cliente, ele está pagando. E ele não está pagando barato na maioria dos casos. Ele está pagando caro por um serviço porque ele precisa. Então, é seu trabalho, o mínimo que você precisa fazer. Porque você não pode garantir o êxito da ação, certo? Você não tem controle sobre isso. Mas você pode garantir para o seu cliente que o seu trabalho ele vai ser impecável, ele vai ser bem feito, ele vai ser técnico, ele vai ser profissional. Então, assim, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Eu preciso aprender isso. Isso faz parte do meu trabalho. Não basta aprender o requisito da aposentadoria, eu preciso saber como eu vou comprovar aquilo dentro do processo para que o meu cliente tenha todas as chances possíveis de conseguir, alcançar o direito dele ali dentro daquele processo, dentro daquele pedido diante do INSS. Faz parte do seu trabalho aprender isso também. Como vocês sabem, eu passei muito tempo treinando estagiários, treinando advogados, tudo. E quando eu fui para o setor de processos administrativos, basicamente o que a gente fazia era montar processos administrativos. Os estagiários que a gente tinha, eles não tinham muita experiência, quase zero. E eu decidi que eu precisava padronizar aquilo ali de alguma forma, para que eles soubessem o que fazer, mesmo se eu não estivesse presente. Então eu fiz uma rotina de processos em que eles precisavam conferir algumas coisas. E é com base nessa rotina que eu criei há alguns anos atrás e que vem funcionando até hoje, que na verdade é a que eu uso ainda hoje, apesar disso já estar dentro aí da minha cabeça, ainda é a mesma rotina que eu uso, para que vocês possam também seguir isso. E assim como eles, cometerem o menor número de erros possíveis aí nesse processo, tá? Então vamos lá. Como eu disse, eu dividi em 3 etapas para facilitar. A primeira etapa é a análise. Nós vamos ver aí como é que a gente faz a análise dos documentos. Então chegou lá um bolo de documentos para você fazer o protocolo. O que você tem que fazer primeiro? Eu vou partir do princípio que você já fez o cálculo do tempo de contribuição no momento do atendimento, que você já fez uma análise básica dos documentos, até porque foi você que atendeu o cliente, tá? Lá no escritório não funcionava assim, por isso a gente tinha essa etapa um pouco mais rebuscada, porque lá não era a gente que fazia o atendimento, não era a gente que fazia a contagem, não era a gente que nada, a gente só recebia uma pasta cheia de documentos e tinha que seguir a vida conforme as orientações básicas que estavam na ficha. Então a gente precisava fazer todo o cálculo de tempo de contribuição, a gente fazia nesse momento. Então se você é estagiário em algum lugar e alguém já te entrega um processo pronto, é aqui que você vai fazer o cálculo do tempo de contribuição, a verificação da idade, a análise mais aprofundada dos documentos. Tá, Jéssica, mas que análise é essa, pelo amor de Deus? Me explica. Primeira coisa, carteira de trabalho você vai olhar. Então, chegou lá, o seu bolo de documentos tá ali, então imagina que você acabou de receber, você fez o cálculo aí do tempo de contribuição e precisa verificar a carteira de trabalho com mais atenção do que você fez naquele atendimento inicial. O que você vai olhar? Você vai olhar 3 coisas. Primeira coisa, se os vínculos que estão na carteira de trabalho estão batendo com os vínculos que estão no CNIS. Então, se está tudo ok, se está tudo igual, porque se não tiver no CNIS, já é um pedido que você vai ter que incluir na petição para que conste, para que seja incluído aquele período ali no CNIS. Segunda coisa, se não há nenhum indício de irregularidade, caso tenha algum vínculo faltando. Então, se tem alguma rasura, enfim, se o vínculo aí é meio esquisito, aí você não vai fazer esse pedido, Eu aconselho que você questione o cliente a respeito desse vínculo, se houver algum indício de irregularidade. E a terceira coisa é se tem alguma atividade que seja passível de enquadramento por categoria até 28/4/1995. Normalmente aqui a gente não usa PPP, então se tem lá, por exemplo, atividade de motorista até 95, dá para enquadrar. Então você vai olhar isso nesse momento, tá bom? Então essas 3 coisas são as que você precisa olhar primeiro. Se os vínculos batem com o CNIS, se tem algum indício de irregularidade na carteira de trabalho e se tem alguma atividade, que possa ser convertida de tempo especial aí até 28/4/95.
Segunda coisa que você vai ver, caso o cliente tenha PPP, primeira coisa, você vai conferir os dados do cliente se estão corretos, vai conferir se tem carimbo e se tem assinatura da empresa ali naquele documento. Vai conferir os responsáveis pelos registros ambientais, se estão ali incluídos corretamente, se os períodos batem direitinho com os períodos, né, de admissão e demissão. E vai conferir os agentes nocivos. Aí você vai conferir um por um, período por período, para saber se eles são passíveis de enquadramento de tempo especial ou não. Então, basicamente, o PPP você vai dar essa conferida e se tiver, você já vai anotar os períodos que você pode enquadrar por tempo especial e tá tudo certo, você segue a vida. Claro, essa análise é uma análise que normalmente demora mais, especialmente quando tem aquele monte de agente nocivo aí que você normalmente nunca ouviu falar. Zinco, tem cádmio, tem alcatrão da hulha, enfim. Se tiver, aí você vai ter que fazer uma pesquisa um pouquinho mais extensa. Como eu disse, não dá, gente, para você querer aprender tudo de uma vez. Então, se você quer analisar um PPP, começou agora, começa sempre pelo ruído, que é o mais fácil de todos, é o mais simples de você analisar. E aí você começa por ele e o restante você deixa para uma análise posterior, para você não confundir aí sua cabecinha, tá bom? Terceira coisa, documentos rurais. Você vai analisar se tem pelo menos um documento, né, que foi emitido dentro do período que você está fazendo a solicitação de tempo rural, se as certidões, se elas constam a palavra lavrador, né, ou agricultor, ou pelo menos se elas não constam outra atividade, como por exemplo, tô falando que o cara era lavrador ali depois do casamento, mas na certidão de casamento ele tá constando como motorista, aí não dá, né? Então, observar essas coisas. Se há alguma inconsistência na documentação com a história que o cliente te contou, né, então você vai montar ali de uma forma cronológica para compreender. Se tem algum documento de propriedade rural, se tem alguma informação em que essa terra ultrapassa o limite, né, o tamanho do limite aí de 4 módulos fiscais, ou se é uma terra grande demais, ou se a área explorada é grande demais para uma família de 2 pessoas. Então você vai fazer essas análises aí em relação aos documentos rurais. Tenta sempre, gente, em relação aos documentos rurais, montar uma história. Então, ele nasceu aqui no município X, aí ele casou e veio para o município Y. Então, assim, vai montando realmente uma historinha aí para facilitar. Laudos médicos. Então, se tiver laudos médicos, o que você vai olhar? Primeira coisa, em nome de Jesus, para agora, você vai colocar os laudos em ordem cronológica. Não me faça a gentileza de mandar os laudos, né? Isso aqui, principalmente em relação aos processos judiciais, enfim, na hora de montar um processo, não manda os laudos de tudo quanto é maneira, tá? Então, senta, organiza eles de forma cronológica, verifica se os sintomas, né, eles podem ser relacionados com o trabalho da pessoa. Então, a pessoa não pode ficar muito em pé, mas ela é vigia, né, no local que ela precisa ficar em pé a noite inteira. Então, faça essa relação, faça uma análise, mesmo que você não seja médico, né? Você não é médico, mas faça essa análise, pelo menos uma análise básica aí, para saber se a história bate com o que o cliente está te contando, tá bom? Outra coisa, verifica se esses laudos foram emitidos num período em que o seu cliente ele tinha qualidade segurada. Isso é um erro muito comum de se ver, tá? A pessoa vai, manda o cliente levar um monte de laudo lá na perícia, junta um monte de laudo, tananã. Só que aí aquele laudo prova, né, que a doença foi adquirida antes da pessoa adquirir qualidade segurada. E aí você tá dando um tiro no próprio pé. Então, faz a gentileza aí, confere se os laudos eles foram emitidos dentro do período em que o segurado já tinha adquirido, né, a qualidade segurada aí. E um outro documento muito comum, né, que vocês podem analisar é a certidão de tempo de contribuição, né, a CTC. Então, o que você vai olhar? Se tem carimbo e assinatura, tem o número de dias líquidos e se tem o anexo da ficha financeira. Então, sem o anexo da ficha financeira não serve para nada, não adianta nada. Então, verifica essas 3 coisas aí na CTC que o cliente te apresentou para ver se você realmente pode juntar esse documento aí no processo, tá? Ou se precisa retificar antes. Segunda etapa, a preparação. Então agora você já analisou, você já montou ali sua petição administrativa, porque você entendeu o que está acontecendo no processo, né? Você tem um período de carteira de trabalho que não está no CNIS, você tem um documento rural, então você listou esses documentos, tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Você vai preparar esse processo para ser protocolado.
Bom, primeira coisa que você precisa ir saber, se aí no seu estado vocês já estão trabalhando com o INSS digital, confesso que eu não sei se já são todos os estados que já estão, né, sendo abarcados aí por essa grande novidade que deveria estar ajudando, mas na verdade não fez tanta diferença assim. A primeira coisa que você precisa saber é que os documentos eles têm que ser digitalizados, especialmente carteira de trabalho, coloridos, tá? E bem legíveis, então não sai digitalizando o documento de qualquer maneira aí, porque não vai adiantar, vai voltar como exigência, vai te dar mais trabalho ainda. Segunda coisa, você vai digitalizar os arquivos, eles não podem ser maiores do que 5 megas cada um e a soma deles não pode ser maior do que 50 megas, tá? E eles têm uma nomenclatura, confesso que eu também não sei se só aqui no meu estado que tem essa palhaçada, não sei até hoje por que isso foi instituído, mas está lá no acordo de cooperação entre a OAB e o INSS aqui do estado. Acredito que deva ser, se não for assim, é bem parecido nos outros estados. Então aqui a gente precisa colocar o nome do cliente completo, underline, né, aquele tracinho embaixo, o CPF do cliente, sem ponto, sem traço, sem nada, outro underline, qual documento que é, então, por exemplo, se é carteira de trabalho, vou colocar lá CTPS, underline, original, ou se eu digitalizei o original, se eu digitalizei uma cópia autenticada, ou se eu digitalizei uma cópia simples. Então, eu coloco original, ou autenticado, né, ou que é terceiros, ou cópia simples, tá? Então, precisa ter essa nomenclatura aí padrão. Depois de um tempo você se acostuma, mas é importante você saber para não mandar, porque acreditem vocês ou não, na época que estava começando, né, os meus estagiários receberam muitas exigências de volta. O servidor simplesmente dizendo, ei, renomeie os documentos. É um absurdo, mas tá aí dentro desse acordo de cooperação técnica entre a OAB e o INSS, então dá uma olhadinha nesse acordo para ver se o seu exige isso também, tá bom? Com relação à ordem dos documentos, o próprio sistema ele traz o campo para cada coisa. Importante você saber que lá dentro do sistema não tem um campo específico para petição administrativa. Então, das duas, uma. Ou você junta ela lá em outros documentos e ela vai ficar lá no final do processo. Eu não gosto dessa forma de fazer. Ou você faz de besta e junta lá no primeiro campinho, né? Para ela ficar na hora da montagem aí da ordem do processo, para ela ficar em primeiro lugar. Eu prefiro fazer assim, sempre fiz, até hoje não deu problema. E a terceira etapa, agora vocês vão vir comigo, que eu vou filmar a tela do meu computador para vocês verem como que eu faço aí um protocolo real lá dentro do INSS digital, que é o painel do advogado, para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos, pelo menos conhecerem o sistema por dentro, caso vocês ainda não tenham, né, feito a senha, enfim, feito o login, para vocês entenderem, conseguirem enxergar um pouquinho como que é que funciona esse sistema. Vocês vão ver que ele é super simples, ele é muito didático, assim, é muito tranquilo de mexer, mas tem que ter atenção para alguns detalhes. Então, bora lá que vocês vão ver agora como é que a gente faz um protocolo dentro do INSS digital. Essa daqui é a tela inicial do SAG. Ela é uma, como eu disse, né, uma tela muito simples, muito tranquila, fácil de usar. Então, aqui vocês vão escolher o tipo de benefício que vocês querem, tá? Então, eu vou escolher aqui aposentadoria por tempo de contribuição. Ele traz aqui as informações básicas, mas como eu digo sempre, não confia muito no que está escrito aqui não, tá? Vai avançar. Aqui você vai colocar o CPF do seu cliente, vai colocar, enfim, os dados aqui embaixo. Eu costumo, nesses dados de contato, colocar sempre os dados do escritório, para que a gente seja notificado na hora que for feita alguma alteração no processo, né? Além de conseguir visualizar aí dentro do sistema, para ficar mais fácil, tá, gente? Então, normalmente eu coloco esses dados aqui como os dados do escritório. Você vai marcar aqui que sim, que você aceita, a não ser que você não queira que o cliente consiga enxergar isso que você está fazendo aqui dentro do e-mail dele, né? Normalmente eu marco que sim. Ele já vai trazer um endereço na hora que você colocar o CPF, que é o endereço que está cadastrado no cliente, mas você pode fazer a alteração, tá? Eu não estou preenchendo esses dados aqui, gente, porque, né, não cabe aqui, meu editor ia ter que borrar as informações de qualquer jeito, então acho que não tem necessidade, tá? Aqui vai vir sempre algum dado adicional, vai vir sempre uma pergunta que tem alguma relação com esse benefício. Essas perguntas normalmente não são muito difíceis, mas você precisa ter atenção para responder elas de forma correta, tá, gente? Então, aqui você vai responder, ó, que você possui alguma aposentadoria ou pensão do regime próprio, vou dizer que não. E aqui vem a parte onde você vai juntar a documentação. Então, como eu disse, ele já traz, né,
os termos específicos para cada campo. Então você vai juntar conforme for o campo. Eu vou pegar um aqui só de exemplo para vocês entenderem, então vou vir aqui em anexar. Não se preocupe que esses dados aqui do cliente já estão alterados. Você vai clicar aqui, ó, e ele vai carregar. Você vai incluir. Beleza. Vamos lá. O que vocês precisam saber aqui? Você incluiu o documento aqui na ordem, bonitinho, tudo direitinho. A nomenclatura aqui tá do jeito que pede, né, no acordo de cooperação técnica, tá? E aí, aqui você vai dizer se esse documento é autenticado ou não. Quando é que você tem que marcar aqui para autenticar esse documento? Quando ele for um documento original ou quando ele for um documento autenticado ou por cartório ou por você mesmo, né? Porque você vai se comprometer dizendo que, olha, eu vi o documento original, então você pode autenticar aí o documento, tá? Quando for cópia simples, você deixa isso aqui sem marcar, você deixa do jeito que estava antes aqui, ok? Não tem muito mistério, você vai preencher aqui conforme o que for pedindo. Ele não vai liberar aqui porque eu não coloquei os dados lá em cima, mas daqui para frente é só clicar em avançar, enfim, escolher qual a agência mais próxima da casa, não tem muito mistério depois disso, tá, gente? Mas o sistema é esse, ele é super simples, super tranquilo de mexer, então vocês não vão ter dificuldades, desde que vocês sigam aquele passo a passo que eu ensinei nas 2 etapas anteriores. Beleza? Bom, é isso, gente. Aprendemos aqui as 3 etapas, tá? A análise, a preparação dos documentos e o protocolo. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não tá inscrito aí no canal, se inscreva, tá? Porque toda semana aqui tem vídeo nesse canal com coisa prática, com coisa que realmente vai te ajudar aí na sua vida para você começar a aplicar, trabalhar de fato com direito previdenciário, tá bom? Me segue lá no Instagram também. Eu tenho dica todo santo dia naqueles stories e eu vou adorar ter você por lá comigo, tá bom? Um abraço, até a próxima!